boa tarde. O resultado não foi aquilo que nós buscamos e acredito que foi muito fruto de erros que nós cometemos, né? Os 2 gols do São Bento foram jogadas que nós tínhamos a posse de bola, perdemos e proporcionamos a jogada ofensiva para eles finalizarem. Eles mudaram um pouquinho a proposta de jogo em relação ao jogo que eles tiveram contra o Atlético Goianiense. Vieram posicionados em 2 linhas de 4, trocaram alguns jogadores com característica um pouco mais ofensiva por outros com defensiva, que é o caso do Feijão, que é um volante mais de contenção. Fortaleceram o lado do campo com o Cafu e com o Minho, que são jogadores velozes, né? E isso dificultou muito que nós criássemos alguma jogada efetiva no primeiro tempo. Ainda tivemos o dano de ter saído atrás. Isso, como eu falei, tranquilizou um pouco a equipe no primeiro tempo. Voltamos bem no segundo tempo, empatamos o jogo e concordo com você. Tivemos bastante volume de jogo na segunda parte do segundo tempo. Criamos oportunidade, tivemos uma bola na trave, tivemos um lance de pênalti no Feijão, estava vendo agora, a bola pegou no braço do Feijão, né? E isso poderia daqui a pouco criar uma situação para a gente reverter, ter a oportunidade de ficar a primeira vez no placar. Isso mudaria a proposta do São Bento e nós poderíamos ter conseguido a vitória. Mas isso aí são tudo circunstâncias. O que importa foi que tivemos poder de reação. Tivemos um jogo com bastante problemas, já na preparação, durante o jogo também, e o grupo novamente ele provou que tem poder de superação, correu, se dedicou e buscamos um empate que, como eu falei aqui na minha fala inicial, não era aquilo que buscávamos, mas pelo que aconteceu no jogo, não foi tão ruim não. Emerson, boa tarde. Eu gostaria que você falasse por onde que passou a escolha do Jean para começar jogando lá do Zé Antônio no meio campo. Boa, excelente pergunta. Veja bem, a escolha do Jean passou por uma série de fatores. Nós tivemos em cima da hora problemas com o Pop, problemas com o Alemão Teixeira, e o Betinho também ele ficou fora desse jogo. Eu poderia e treinei, e foi treinado isso, Cadu acompanhou, você não, Cadu acompanhou, né? Eu treinei Júlio Rushi e o Tony um pouquinho mais atrás. Só que o São Bento ele tem um meio de campo muito dinâmico, com 2 jogadores que trabalham por dentro. Quando ele tem a posse de bola, o Cafu vinha por dentro, o Zé Roberto também é um centroavante que trabalha nas costas do volante, e eu ficaria com um meio campo frágil para jogar 11 horas da manhã. E ainda aliado a isso, eu teria o Cauê jogando de lateral direito, eu teria a estreia do Rafael Marques, né? Então eu tentei fortalecer o meio de campo. Não surtiu o efeito que eu desejava, não surtiu, até pelo fato de a gente ter saído atrás e a mudança de estratégia do São Bento, mas o Jean é um menino que é um grande jogador, um ótimo jogador, né? Talvez ele tenha sentido um pouco o peso do jogo e isso que às vezes acaba acontecendo, você acaba tendo uma ideia do time que vai iniciar, às vezes não funciona, e para isso que você às vezes prepara outra alternativa. Foi o que nós fizemos no segundo tempo e eu acho que foi, todos aqui viram que nós fizemos no segundo tempo onde poderíamos ter conseguido uma vitória. A equipe mostrou poder de reação. Maria, aproveitando o gancho, eu queria que você avaliasse o horário da partida. Você falou sobre isso no pré-jogo, gostaria que você analisasse se isso interferiu no desempenho da tua equipe. Tá, eu vou perguntar para vocês, eu não sabia, desculpa a minha ignorância aqui. Vocês sabiam aqui que se o jogo passasse de 29 graus, temperatura atingisse 29 graus, o jogo ia paralisar 10 minutos? Não. Foi isso que foi falado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Foi falado ali, o quarto árbitro me falou. É uma determinação, não sei de onde que vem, se o jogo atingir essa temperatura chegar a 29 graus, o jogo ele para por 10 minutos. Vocês viram? Doriva trocou, eu acho que 15, 20 minutos o Doriva tinha feito as 3 trocas, né? Nós tivemos jogadores ali terminaram muito desgastados fisicamente. O jogo ele não fica veloz, ele fica um jogo amarrado, né? Então é bastante complicado. Se eu não me engano, hoje eu fiz são 339 jogos que eu fiz aqui, desde quando eu comecei em 2012 como treinador profissional. Eu nunca joguei nesse horário, Há um questionamento muito grande, ninguém é favorável a esse horário. Talvez esse horário seja bom para o torcedor, que agora vai sair, né, com a sua família, tem um tempo um pouco mais livre. Mas nós que trabalhamos no futebol é muito ruim. Muda tudo, muda toda a rotina. Não é uma desculpa não.
isso prejudica um pouco o nível do espetáculo, né? Então, eu sou totalmente contra esse horário. Oi, Emerson, boa tarde. A gente falou agora sobre o horário do jogo, né? Falou sobre esse placar que também foi cheio de emoções, esse vai e volta do Figueirense. Você esperava um São Bento tão forte, né? Você acha que, como você falou, esse horário acabou prejudicando também? Não, foi... Olha só, isso eu falei para os jogadores. Nós que somos profissionais de futebol, eu acompanho todos os jogos. Vou sair de casa agora, né? Como eu falei, quem não é do futebol vai pegar sua família, vai passear, vai pro shopping, não. Eu vou para casa, vou assistir os jogos da tarde. Então eu assisti todo o jogo do São Bento. O placar de 3-1 para o Atlético Goianiense, ele não mostrou o que foi o jogo. O time do São Bento, ele tem jogadores rodados, que é Zé Roberto, Paulinho, Regis, quem mais? Feijão, que é o volante que jogou no Bahia. Ele tem um time rodado, Mansur, que é um lateral que jogou no Vitória, jogou no passado primeira divisão pelo Paraná Clube, né? É uma Minho, que jogou no Fortaleza, subiu com o Fortaleza ano passado, Cafu, que é a base do Flamengo. Então, não é um time qualquer. E tem um grande treinador que é o Doriva também, um treinador que foi campeão paulista e campeão carioca, né? Então, não é qualquer time que a gente está enfrentando. O nível da Série B, as equipes são muito parecidas. É um nivelamento muito grande entre as equipes. Talvez uma ou outra vá destoar pela questão de aporte financeiro, pela questão de ter um pouco mais de possibilidade de trazer atletas com mais qualificação técnica, mas o nível ele é muito parecido. E se você não tiver com alto nível de concentração, não for eficiente para aproveitar as oportunidades, você vai sofrer na competição, né? Então eu acredito que nós talvez tenhamos produzido para conseguir a vitória, mas voltamos a ser incompetentes para não ter uma boa finalização. E o que é pior, cometemos erros também que talvez tenham custado a perca desses 2 pontos. Emerson, qual a tua avaliação sobre o primeiro jogo do Rafael Marques? Mostrou que consegue auxiliar a equipe também na construção de jogo e teve um reflexo ali quando o goleiro bateu roupa. Talvez se ele tentasse fazer o gol não conseguisse, virou, encontrou o João Diogo e deu assistência. Não tava nem programado para ele fazer o jogo todo, né? No momento que nós tomamos o segundo gol, eu tinha acabado de pedir para o Emerson Nunes conversar com o Matheus Lucas. Provavelmente eu faria a troca do Rafael pelo Matheus Lucas, né? O Matheus Lucas, ele pegaria a zaga do São Bento um pouco mais desgastada, é um jogador que tem bastante movimentação, tem força física, né? E eu inverteria o papel, traria o João Diogo para sair um pouquinho mais, né? Mas tomamos o gol e eu tive que fazer uma substituição um pouco mais ousada. Foi uma boa estreia, é um atleta que eu acredito que vai agregar bastante valor à nossa equipe, é um jogador experiente, como você falou, assim como o Tony também, que fez o gol, fez uma boa partida ontem, já está, né, se tornando um atleta de referência à nossa equipe. Hoje tivemos a volta do Alemão, né, e não é nenhum tipo de desculpa que eu quero dar para vocês não, porque vocês sabem que eu não sou desse tipo de treinador que fica arrumando desculpa aqui e acolá, né, mas está atrapalhando um pouquinho a nossa preparação, alguns problemas que a gente está tendo. Por exemplo, o Alemão hoje voltou, aí o Alemão volta, o Rafael estreia, aí eu perco uma opção do Pop, perco uma opção talvez do Alemão Teixeira, que era o jogador que estava jogando, né? Mas isso aí a gente está tentando superar com bastante dedicação, entrega. O próprio Mateuzinho hoje voltou, né? Ele voltou lá em Chapecó, teve a lesão, foi importante, é um jogador que ele muda o ritmo do jogo. Foi legal o João Diogo fazer um gol agora na Série B também, ele estava merecendo, fazendo por merecer, assim como o Matheus Lucas também, que é o menino que eu falei agora com ele. Matheus, calma, né? Você é um jogador que vai ser bastante importante e entrar no jogo também, né? Então, tivemos 4 jogadores da base que iniciaram o jogo. Vocês podem pegar, cara, volto a dizer, a gente está construindo um trabalho aqui muito sólido, que nós vamos colher mais à frente. Hoje nós temos 4 jogadores formados aqui no clube que começaram o jogo: Pereira, Cauê, Jean e João Diogo. E durante o jogo entrou mais um Mateuzinho ainda, né? Então, e vários atletas no banco. Então, é um trabalho que a gente está construindo aqui, para lá na frente a gente colher os frutos, né? E dar alegria para o nosso torcedor. Emerson, muito se fala numa Série B de Campeonato Brasileiro de fazer o dever de casa e buscar pontinhos fora. Eu queria saber como fazer para transformar esse fator casa em resultado para a equipe do Figueirense. Então, é importante você fazer um maior número de pontos possível dentro da sua casa, né? E conseguir as vitórias. Isso vai aumentando o nível de confiança do teu torcedor, dos teus atletas. Jogar aqui no Orlando Scarpelli é sempre muito bom. Agradecer aqui o torcedor que compareceu, né? Teve um comportamento muito legal também, nos incentivou bastante.
E nós vamos voltar a vencer em casa, nós vamos voltar a ser uma equipe forte. Assim, o que me dá esperança é principalmente que a gente está jogando melhor do que o adversário. E temos que apenas corrigir alguns detalhes de alguns erros que estão acontecendo. Mas isso aí é com o tempo, é conversando com os atletas, é dando moral. Peço um pouco de paciência para o nosso torcedor, que como eu falei, a gente está trabalhando. O trabalho não está faltando para que a gente possa construir um trabalho bastante sólido. Emerson, pela qualidade que já demonstrou, a trajetória que fez no clube, o Betinho foi se tornando um jogador importante. Você já falou disso no começo da temporada. Teve uma catapora, ficou fora da semifinal. Agora um problema de virose. Queria que você falasse sobre a conversa que teve com o jogador, sobre essas oportunidades em que você não consegue escalá-lo, se ele pode acabar perdendo algum status até de titularidade. Não, a partir do momento que ele não tem uma regularidade, né, de presença nos jogos, ele corre risco, porque como eu sempre falei para vocês, a partir do momento que a gente definiu uma equipe padrão, uma equipe base, você vai para trás da fila, né? E o Betinho ele tá tendo essa infelicidade, primeiro da catapora, primeiro agora essa virose que ele pegou. Para você ter uma ideia, você acompanhou, acho que foi terça-feira pela manhã ele treinou na segunda, treinou na terça e quarta-feira foi acometido de febre, dor de garganta e infelizmente ele ficou impossibilitado de jogar. Tivemos esse problema também com o Matheus Lucas no jogo passado, isso aí às vezes acontece, mas o Betinho ele tem que ser um atleta que ele chegou num determinado momento da vida dele que ele tem que... e veja bem, não estou falando nada de particular, não estou dando letra não, porque eu tenho um diálogo bastante aberto com os jogadores. Ele precisa dar aquele salto, ele precisa se tornar uma referência dentro do grupo, né? E às vezes ele oscila bastante, ele tem oscilações até quando ele joga. Então a gente vem trabalhando muito com ele, é um jogador importante, acredito que ele deva estar voltando segunda-feira para trabalhar. E se reunir em condição de jogo, é um atleta que fica à disposição para a gente poder utilizar no próximo jogo. Emerson, queria que você falasse sobre a situação de 3 atletas, o Brunetti e o Patrick, que nem sequer relacionaram, foram pro jogo de hoje, e o Breno, que foi relacionado, mas que acabou não entrando novamente. Como é que está a situação? Que nós vamos falar do jogo? Vamos procurar falar do jogo, tá? Mas eu vou responder para você, vamos falar do jogo. Brunetti, você já sabe, já falei, é um problema que a diretoria está resolvendo. Eu sou um funcionário do clube. A partir do momento que o presidente, que a diretoria chega, esse jogador ele não pode jogar, porque ele tem um problema contratual, eu tenho que acatar. Ele está fora, ele está vetado pela diretoria. Patrick é um jogador que ele teve problema físico e ele teve problema técnico. O Patrick foi o primeiro jogador que eu conversei quando eu assumi o clube. O Patrick, há pouco tempo atrás, ele estava com percentual de gordura alto e o Patrick estava acima do peso. Certo? E ele teve também uma atitude que eu não gostei no jogo contra o Marcílio Dias. O Denis, naquele jogo contra o Marcílio Dias, se não me engano, a avó do Denis faleceu, o Denis jogou. Eu tive um problema ano passado com meu pai, que eu estava trabalhando. Eu joguei, vi aqui, participei de todo o cerimonial do sepultamento e até era um desejo dele também. Eu peguei e voltei para trabalhar. O Patrick, ele falou que ele não estava bem psicologicamente para jogar. Foi para casa e resolveu. Então ele vai para trás da fila, certo? E por último aí o Breno, ele tem que ter um rendimento melhor no treinamento. Já falei para você, eu não sou burro, não sou idiota. A partir do momento que o jogador tiver um rendimento melhor do que o outro, ele vai jogar. Agora, você tem que acompanhar melhor o treinamento, porque você às vezes não acompanha. A Cadu aqui acompanha, outros acompanham. Você tem que acompanhar melhor e ter uma opinião sua. Não adianta escrever a pergunta aqui e ficar perguntando. Isso aí é só polêmica, só causa polêmica. Próximo. Aí, portanto, a entrevista com o técnico Emerson Maria aqui na sala de imprensa, jornalista do Jeff do Estádio Orlando Scarpelli, agora agradecendo ao treinador que fez essa análise.